Começa agora, Metrópole Debate. Está no ar o único programa da TV do Nordeste em defesa dos interesses dos trabalhadores a caminho da aposentadoria. Mais uma vez conosco nos estúdios da TV Metrópole, o professor Paulo Bacelar, para tirar a sua dúvida na área previdenciária. E a primeira pergunta, professor Paulo Bacelar, vem da cidade de Caucaia, da dona Liana Teixeira. Ela diz que a irmã trabalha há 10 anos como costureira, mas recentemente o marido faleceu e ela está com síndrome de pânico e não consegue trabalhar mais porque tem muito medo. Ela pode ter algum benefício do INSS? Olha, ela pode, se ela está trabalhando há mais de 10 anos, ela ainda é segurada da Previdência, ela pode requerer o auxílio-doença. Somente com o pedido do auxílio-doença na perícia médica, que o médico irá constatar em que nível de síndrome, que nível que está a sua doença, né, a síndrome de pânico, se ela está interferindo na sua incapacidade para o trabalho. Aí ela poderá sim receber um benefício. Também de Caucaia, pergunta do Francisco Martins. O mestre de obra tem autorização para suspender um funcionário sem conversar com esse funcionário? Não, o mestre de obra ele é um funcionário também igual ao outro servente, um pedreiro, né? Ele precisa comunicar qualquer falha de qualquer servidor, de qualquer servente ou pedreiro na obra, comunicar ao engenheiro responsável e o engenheiro irá tomar as medidas cabíveis, porque ele sim é o representante da empresa e poderá tomar alguma posição relacionada a isso. Essa pergunta, professor Paulo Bacelar, serve também para a relação entre patrão e empregado, entre chefe e subordinado em qualquer empresa. O melhor caminho antes de qualquer conflito é o diálogo, é uma conversa. Mesmo a empresa pode suspender um servidor segurado, um empregado, porque ele ter cometido alguma falta? Pode, mas ele poderá também conversar com ele, saber o que houve, porque muitas vezes a pessoa toma atitudes impulsivas e às vezes depois ela se arrepende e não tem mais como trazer de volta aquele problema que estava acontecendo na obra, né? Mais dúvidas na área previdenciária. Marlene do Nascimento Souza, de Caucaia. Ela diz que é deficiente física e perdeu o fêmur, já deu entrada várias vezes no INSS com um pedido de aposentadoria e esse pedido foi negado. A dona Marlene nunca contribuiu. Sendo assim, professor Paulo Bacelar, o que ela precisa fazer para conseguir algum tipo de benefício previdenciário? Olha, previdenciário a gente já sabe que não é possível, porque a previdência é contributiva. Para você ter direito a algum benefício previdenciário, e a aposentadoria é um benefício previdenciário, precisa ter a prévia contribuição. Se ela não contribui, ela pode ter direito a um amparo social ao deficiente físico, mas aí vai ver se ela tem as condições para ter direito a esse amparo, vai ter que ver a renda per capita familiar e as outras condições que impedem que ela exerça qualquer atividade em iguais condições com as pessoas na sociedade. Pergunta bem parecida vem do senhor Valdir Andrade Lopes Júnior, também de Caucaia. Ele é taxista e nunca contribuiu com o INSS. E ele quer saber, professor Paulo Bacelar, como fazer para conseguir uma aposentadoria. Está difícil, né? A gente falou de taxista aqui em vários programas, né, Luciano? Que a gente tem visto de aí, taxista e também do mototaxista. O mototaxista que é o pior, né? Porque ele corre o maior risco de acidente aí durante o dia. Se ele não contribuiu, ele não vai se aposentar. Ele pode contribuir? Pode. Ele vai poder retroagir? Vai, porque ele vai comprovar que ele tinha inscrição, que ele trabalhava, que ele pagava aí ao táxi, que ele pagava a licença, né, para ter o táxi aí em dia. Ele vai poder comprovar e vai pagar aquele período atrasado. Mas ele vai poder se aposentar mesmo pagando? Não, porque a carência para o benefício de aposentadoria é de 180 contribuições. E para contar para a carência, ele precisa pagar pelo menos a primeira em dia. Se ele paga tudo em atraso, ele pode até pagar, mas não vai contar para a carência essas contribuições. Agora, o que eu acho estranho, Luciano, que é uma coisa que acontece bastante, e é bom que aconteça mesmo, é que a pessoa, para ele registrar e ter a licença renovada no táxi, ele é obrigado a comprovar as últimas 12 contribuições em dia. Ele precisa ir no INSS sempre, pagar, e muitas vezes vai um taxista na agência do INSS pedindo para contribuir as 12 últimas contribuições. Isso porque é uma exigência para que ele possa ter a sua licença concedida. Mas essa exigência serve apenas para Fortaleza ou é uma legislação que beneficia a todos os taxistas? Não, é uma legislação que é para o taxista. Para ele ter direito a essa licença, ele precisa contribuir essas 12 últimas contribuições. Por isso que aí eu vejo que deveria ser estendida a outras profissões para obrigar
a pessoa está sempre contribuindo. Agora, professor Paulo Bacelar, quando você expõe que o taxista precisa ter comprovado essa contribuição ao longo de 12 meses antes de renovar a licença, isso é para quem é proprietário de carro, de táxi e tem aquela vaga na praça. Se o seu Valdir Andrade é funcionário de uma cooperativa ou trabalha esporadicamente como taxista, talvez seja também aí o maior problema, que não tem esse vínculo com o INSS, nem com cooperativa. Por exemplo, se ele alugou a vaga de alguém, né? Que eu não sei nem se pode, se é legal. Informalmente nós temos casos que existem nessa. Infelizmente temos alguns casos assim que a gente sabe que existe, né? Uma pergunta recente, Luciano, através do e-mail também, um taxista que é aposentado por invalidez e perguntou se, porque ele continua contribuindo aquela licença, mas outra pessoa trabalha no lugar dele. Pode ter sido um caso parecido. E ele perguntou se pode continuar contribuindo, porque ele é sendo aposentado por invalidez, ele não pode, porque quem paga aquela licença é que é realmente efetivo que está trabalhando. Aquela pessoa que está somente alugando e trabalhando por fora, aquela pessoa para a Previdência, ela não existe. Quem existe é ele que está contribuindo. Mesmo que ele não esteja trabalhando no dia a dia, mas o simples fato dele estar contribuindo com aquela licença, ele estará, com o INSS, ele estará presumidamente exercendo atividade. Então, ele não pode pagar de jeito nenhum. Ele sendo aposentado por invalidez, ele tem que vender aquela vaga para outra pessoa, porque ele não pode contribuir. Mais dúvidas chegam à produção do Metrópole Debate. O Antônio de Olinda de Souza, de Calcaia, ele e a esposa contribuem para o INSS e perguntam se quando forem se aposentar, os dois irão conseguir a aposentadoria. Olha, é uma vantagem, né, da contribuição. Se os dois contribuem, logicamente os dois terão direito à aposentadoria, a renda familiar será maior. Dona Ana Maria de Souza, Calcaia, trabalho como diarista há 6 anos na mesma casa. Por 4 anos trabalhava 4 dias por semana, mas após a lei das domésticas passei a trabalhar 2 dias por semana, recebendo por diária a importância de R$50. Caso venha deixar de trabalhar nessa casa, terei algum direito? Não, a diarista ela é contribuinte por conta própria. Ela não é empregada. Ela saindo, se a patroa quiser que ela não venha mais, ela paga só aquele mês e ela não tem direitos trabalhistas. Mas nesse caso tem um nó aqui que precisa ser desatado, professor. Agora a questão eu vou falar. A questão é a interpretação do que é ser diarista e o que é ser empregada doméstica. Na minha visão, Luciano, você trabalhar um dia na semana só, toda segunda-feira, qualifica na não eventualidade e, na minha opinião, ela respeita as demais, a minha opinião, ela é empregada doméstica, porque ela não é eventual, ela vai toda segunda-feira. Professor Paulo Bacelar, mas legalmente... Existe regra que 1 dia, 2 dias ou 3 dias? Não existe, Luciano. Sim, mas a legislação estabelece que o vínculo empregatício só se configura a partir do 3º dia por semana. Não tem lei falando isso. Então, é apenas a jurisprudência, é apenas uma jurisprudência. Existem juízes que entendem que 3 dias na semana, até 3 dias não é empregado doméstico. Já existem juízes que até 2 dias não seria empregado doméstico. Se eu fosse juiz, eu mesmo um dia só, constante, ser toda segunda-feira constantemente durante os meses, já caracterizaria ser empregado doméstico. Porque aí, não existe pela primeira vez eu vou me conflitar com o professor Paulo Bacelar. Não existe na lei a quantidade de dias por semana. Não existe na lei. Professor Paulo Bacelar, mas se esse trabalhador vai durante 5 dias da semana a 5 residências diferentes, ele vai ter um vínculo em 5 residências? Ele será empregado doméstico nas 5 residências, porque existe a não eventualidade. O que caracteriza o empregado doméstico é a subordinação, a não eventualidade. Diarista é aquela que você chama uma vez na vida, que ela vá na segunda-feira num dia, vai na terça-feira no outro. Mas quando você se acostuma com essa diarista, ela já não é diarista, é empregado doméstico. Aí então, olha, eu agora estou perdido e diarista você precisa de uma pessoa para fazer uma limpeza aqui em casa, ela vem e faz, vai embora, não tem vínculo nenhum. Mas se ela vai toda segunda-feira, ela já deixa de ser não eventual, ela já deixa de ser eventual. Vamos nos aprofundar nessa jurisprudência, porque o custo agora vai ser explosivo para os patrões. Existem projetos de lei que garantem 2 dias na semana e outro projeto de lei que garantem 3. Depois que garante isso na lei, aí acaba a interpretação.
vai para a lei. Professor Paulo Enquanto Bacelar, a não gente tiver vai lei- fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você pode nos ligar ou mandar mensagem para esse endereço que aparece na sua tela. E daqui a pouco a gente volta com mais informações da área previdenciária.